Muito bem, caro irmão e irmã. Temos hoje um texto muito bonito, tirado do Evangelho de São Lucas, onde o Senhor faz uma bela comparação a respeito do reino de Deus. Bela, não apenas pelo seu modo, como Jesus assim o fala, usando elementos que nos parecem ser perfeitamente compreensíveis, a semente e o fermento, mas é belo pela dinâmica, pelo mistério, pela realidade que envolve esses dois exemplos que Jesus dá. Especialmente ele que no Evangelho de São Lucas não trata tanto do tema do reino de Deus, uma vez que no Evangelho de Lucas a expressão maior é a dinâmica da misericórdia de Deus, que aproxima as pessoas dessa realidade, que é Jesus, que é por excelência também o caminho, a experiência mais profunda para a experiência com Deus. Outros textos, como o de Mateus, que vocês devem talvez recordar, trabalhou com muito mais ênfase a dinâmica do reino de Deus, trazendo elementos os mais diversos, parábolas as mais diversas, e em especial no texto desse outro evangelista, que é Mateus, que lemos nos fins de semana, no domingo, encontramos ali outros elementos que vão aprofundar-nos dessa realidade do reino de Deus, que é o próprio mistério da igreja presente no mundo, que agora, encerrando o mês das missões, talvez já tenhamos aprofundado em algum momento a necessidade da igreja sempre se reconhecer como missionária. A missão da igreja é, sobretudo, ser no mundo sinal da presença de Deus e aproximar essa realidade dele. Mas voltando ao texto de Lucas, nesse pequeno trecho do capítulo 13, vai citar para nós exemplos que ele dará para a experiência do reino, dizendo, sobretudo, que são duas realidades que por detrás dela também esconde uma dinâmica que é o mistério. A semente que é lançada na terra, é lançada no caso aqui no jardim, como ele cita, o evangelista, mas que ninguém a acompanha, segundo o texto de Mateus. A gente vai dormir e a semente continua a sua dinâmica. Isso mostra como, de fato, a realidade do reino de Deus, que já está presente no mundo, segundo o evangelista São Lucas, é uma realidade que já está a acontecer. Ela já está a produzir os seus efeitos. Ela já está a conduzir para aquilo pelo qual essa realidade se propõe, especialmente a acolhida daqueles que se encontrarão, refúgio debaixo de seus galhos, ou encontrarão lugar nessa grande árvore que é a família do povo de Deus, a realidade do reino de Deus, ou a comunidade dos fiéis, que é a igreja, onde, mesmo que a realidade do tempo, do mundo, não a reconheça, é inegável que ela está atuando, é inegável que ela está atuante no meio de nós. Assim como o fermento na massa, que não necessariamente precisa ser sentido, percebido, mas que sem ele, essa realidade se torna comprometida. A massa sem o fermento está comprometida a não chegar àquela opulência. Por outro lado, a dinâmica do reino de Deus também presente no mundo, embora escondida, é a garantia de que, de fato, a realidade que Deus deseja que nós possamos, talvez, compartilhar dela, a exemplo do pão, que é compartilhado ao final de todo o seu processo, certamente o Senhor deseja, então, que nós e aqueles que não perderem de vista essa dinâmica dessa realidade, também poderão compartilhar. Compartilhar de algo que deve saciar, sim, a fome, deverá saciar, sim, a expectativa, deverá saciar, sim, o anseio que temos, de tomar parte de uma realidade que às vezes não vemos plenamente, mas percebemos os seus sinais, sua presença. A igreja, excepcionalmente, e não agora, mas excepcionalmente, está muito presente desde que nós entramos nesse período de exceção e restrição
muito presente nas mídias sociais. É exemplo do que vivemos aqui hoje. Vocês, especialmente de casa, são testemunhas disso. Mas ela não entrou há 9 meses atrás. Nós já estamos há quantos anos? Décadas. E essa realidade que às vezes não é perceptível, mas é importante que ela seja reconhecida por nós como uma presença do reino de Deus. Não somente nas mídias, que atraentes que são e de grande importância que são, mas nós precisamos lembrar que precisamos também estar e reconhecer a presença da igreja em outros campos da vida, campo social, na realidade do trabalho, no mundo do nosso mundo, né, juvenil. Domingo passado, sábado, aliás, né, nesse mesmo espaço celebrava-se o Dia Nacional da Juventude, com transmissão aqui para toda a diocese, o universo dos jovens, o mundo ainda, né, que estranho, obscuro, né, das realidades dos vícios, das drogas. Nós precisamos ainda reconhecer a necessidade e perceber que o reino de Deus também se faz presente em muitos espaços. Estamos há alguns meses ou dias de exercer o nosso direito de cidadão. Também precisamos, a igreja estar inserida no âmbito da política a fim de orientar o coração das pessoas para exercerem bem o seu direito. Então, são de fato lugares onde a realidade do reino de Deus está, mesmo que de forma misteriosa, e que nós precisamos reconhecer essa presença dele e perceber a importância. Precisamos de fato estar lá, como de fato desejamos estar sempre. Outro texto que nos chama bastante a atenção é outro que talvez nos lembre um pouco mais da experiência da vida dos casais, como nós ouvimos o texto da carta de São Paulo aos Efésios hoje, onde o Senhor fala da realidade do esposo e da esposa, do marido e da mulher, do homem e da mulher, no contexto de uma relação de complementariedade. O texto me chama a atenção, apesar de todo o texto ser muito conhecido e às vezes até em alguns momentos difíceis de ser assimilado pela forma como o texto é apresentado, sobretudo pela referência que faz a algumas palavras que nos parecem desafiadoras hoje, no tempo presente que a gente vive. A palavra submissão ou a palavra amor. Duas realidades que parecem no nosso tempo um verdadeiro desafio, mas o texto de Paulo inicia dizendo: irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. Talvez o versículo 21 seja de todo o texto o que há de mais expressivo, embora não desconsidere todo o restante do texto de Paulo. Mas Paulo, sobretudo, nos chama a querer experimentar dessa solicitude, dessa experiência de complementariedade uns para com os outros, a exemplo do que já nos ensinava Jesus, quando dizia que o primeiro e primordial mandamento é amar a Deus, mas o segundo é semelhante a esse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Talvez a dinâmica que nós estamos a buscar é que encontrar nessa expressão da vida relacional do homem e da mulher a compreensão daquilo que deve, de fato, ser exemplo para nós de outra realidade muito maior, que é a realidade de Cristo conosco. Especialmente Cristo, que nos chama a não ter medo e receio da palavra submissão, que diante de Cristo está longe de uma servidão, mas na presença de Cristo é verdadeiramente a palavra que melhor cabe aqui, é certamente confiar nele. Aceitar, a autoridade dele. Aceitar os seus mandamentos, porque sabemos que seus mandamentos são mandamentos e palavras de vida. Então, aquele que nos fala de querer nos submeter é aquele que aceita, aquele que conduz, aquele que orienta, a exemplo do marido que no texto de Paulo deve orientar o coração de sua amada ou sua esposa. Porém, o mesmo texto de Paulo fala que aos maridos eles devem amar. Amar não apenas de forma externa ou de forma superficial, mas amar como quem ama o teu próprio corpo.
Ninguém odiou a sua própria carne, alimenta, cerca de cuidados. Portanto, o amor, sobretudo do marido, deve nos lembrar a experiência do amor de Jesus por nós, que é um amor doação, que é um amor capaz de viver a experiência da entrega. E essa expressão do amor do marido para com a esposa deve nos ajudar que, se por um lado a acolhida da autoridade se faz necessária, por outro, a necessidade do amor ser verdadeiramente assumido como quem cuida de forma concreta daquele ou daquela que ama, como Cristo faz com sua igreja. Portanto, nós estamos hoje desafiados a aceitar, compreender que Deus, de fato, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, usa de sua autoridade, que é a autoridade pela qual Ele salva. É o meio pelo qual Ele age de forma imperativa, porque não poderia ser diferente, porque Ele age com a autoridade de quem o faz, com a intenção de salvar. E que nós somos desafiados a acolher isso no nosso coração. Há exemplo também do reconhecimento do amor que Ele tem por nós e que nutre a vida da comunidade da igreja. O que certamente serve de testemunho, talvez o exemplo da vida cristã, do matrimônio cristão, dos casais que vivem essa profunda relação de compromisso um para com o outro, no amor e na acolhida, na aceitação, na confiança que ambos complementam a vida do casal, que essa expressão de amor que os casais, especialmente cristãos, dão, possa ser um sinal também para o mundo. E tão resistente a experiência de alguém que possa conduzir, muitas vezes se aventura por aí em querer conduzir a si mesmo. E nem sempre sabemos para onde vamos, nem o que de fato necessitamos. Para uma realidade em torno de nós que fala de um amor que se nega a doar. É um amor egoísta, pessoal, que só pensa em si mesmo, diferente do amor de Cristo, que é um amor doação, que é um amor entrega, que talvez a experiência dos casais, associadas à perfeita imagem de Cristo e sua igreja, possa de fato continuar sendo para o mundo um testemunho da realidade que verdadeiramente nos ajuda a encontrar o nosso caminho e a nossa realização dentro do projeto de Deus, dentro do projeto que Ele tem para nós e para a humanidade, que pode parecer uma realidade difusa, difícil de ser percebida, talvez até por demais insignificante, como o fermento e a semente da pequena mostarda, numa realidade que parece ser outra, mas que nós dizemos com toda certeza que é no mistério da ação de Deus que está a certeza da realização plena também de sua vontade. Nós tenhamos consciência, que nós tenhamos desejo, que nós acreditemos nessa realidade, por mais difusa que seja, e que ela certamente servirá de norte, de rumo, certamente servirá de experiência que dará sentido à nossa vida e à vida de muitos nossos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo. Nós nunca desconsideremos a força do projeto de Deus. Por menor e por mais significante que seja, tem a sua força de atuação. E se o mundo, de fato, aprender e compreender essa realidade, nós veremos o quão e o tanto de bem que faremos nos lugares e espaços onde nós estivermos também, com o mesmo intuito de dar testemunho daquilo que o Senhor deseja, espera e almeja que nós possamos alcançar, compreendendo qual é também a sua vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos apresentar ao Senhor nosso Deus nossas orações e súplicas.